Amém? Quanto é que custa o seu e o meu pecado? O pecado tem um preço muito alto na nossa vida. Quanto é que custa esse pecado? Nós não temos noção do custo do pecado na nossa vida. Nós não temos noção do preço de um pequeno pecado na nossa vida. E a gente precisa mensurar isso e entender que o pecado ele tem um valor muito alto que nós vamos pagar às vezes por muito tempo por algumas coisas que nós fazemos. Um custo alto para nós mesmos, para a nossa família, para a sociedade onde a gente vive. A gente não tem noção do que o nosso erro, ele tem um custo, não é só para nós. Ele tem um custo para todas as pessoas com quem convivem com a gente. Essa é a realidade. O preço do pecado não é só nós que pagamos, as pessoas pagam também. A igreja onde você está, a família onde você está inserida, a sociedade, a nossa nação paga. Haja visto a corrupção que nós temos vivido no nosso país. Uma pessoa corrompe, é corrompida ou se corrompe, e a nação toda paga. Nós, na nação, estamos pagando o pecado de alguns que roubaram a nossa nação, que assaltaram a nossa nação, mas muitos estão pagando com o quê? Com miséria, com desemprego, com uma série de coisas. Por quê? Porque nós não somos seres isolados nesse mundo. Nós não somos seres isolados nesse mundo. Você não é um ser isolado nesse mundo. Você não foi criado para viver isoladamente. Então tudo que você faz tem uma repercussão. Boa ou ruim, mas ela tem uma repercussão. Quando você anda em obediência, tem uma repercussão muito boa. E quando você anda em desobediência, tem uma repercussão muito, muito ruim para nós. Então não há como mensurar um pecado, o estrago que o pecado faz na nossa vida e na vida das pessoas que nos servem, na nossa sociedade, na cidade, mas tem um peso muito grande na nossa sociedade. Então, quanto mais honesto, quanto mais eu vivo em obediência, mais a minha nação, a minha família, eu mesmo vou receber o pago disso, eu vou receber a recompensa da minha obediência, porque a repercussão do pecado, ela é espiritual, ela é emocional, ela é física, ela é financeira. A repercussão do erro, de um erro na minha vida, ela é ampla, tanto na minha vida quanto na sociedade. Então, o nosso pecado tem um preço muito alto. Por isso que nós precisamos, por isso que Deus nos orienta a andar em obediência o tempo todo, porque Ele sabe o preço do pecado. Então eu quero mostrar hoje quanto custa esse pecado, para que a gente possa entender uma coisa na nossa vida. Se vale a pena a gente errar, se vale a pena a gente ter alguns momentos de prazer na nossa vida, porque pecado é prazer. A nossa carne tem prazer no pecado, a sua carne tem prazer no pecado, na desobediência, porque nós nascemos com essa semente. Mas não vale a pena, porque ela tem esse custo muito alto. Antes de a gente andar pelo caminho da desobediência, isso tem um custo muito alto na nossa vida, porque ainda que seja um momento de prazer, ou que aquilo satisfaça a nossa vida por um momento, mas aquilo vai ter uma repercussão. Tudo que a gente faz vai ter uma repercussão muito grande na nossa vida e na vida das pessoas que nos servem, E o interessante é que esse prazer de agora, ele causa um estrago muito grande, pode ser prolongado, pode ser um estrago prolongado na nossa vida. Às vezes uma gravidez indesejada pode ser um estrago, às vezes, para o resto da vida. Por mais que um filho seja bênção na vida de alguém, por mais que uma criança seja bênção na vida de alguém, às vezes pode ser um estrago na vida da pessoa, que poderia ter um outro destino, uma outra. Aí a gente fala assim, não, nasceu, ele é uma criança abençoadora. Deus é mestre, sabe em fazer o quê? Em transformar bênção em maldição em bênção. Às vezes foi um pecado, nasceu uma criança, não era momento de vir aquela criança para um adolescente, para um jovem, mas
por outro lado, tirou esse jovem, às vezes, de algo que poderia acontecer melhor na vida dele. Né? Então, a gente precisa entender que algo que aconteceu, algo que a gente às vezes passa em algum momento, ou vive um pecado, ele tem uma repercussão às vezes muito prolongada na nossa vida. Eu quero então mostrar quanto é esse custo desse pecado. Né? Parece tão simplório quando a gente olha para o Éden, e a gente vê o que aconteceu com o primeiro homem. O que aconteceu com o primeiro homem? Afinal de contas, a gente acha assim, o que ele fez demais? O que aconteceu? O que esse homem fez demais? Ele comeu um fruto, não é? Parece que foi simples, ele comeu só um fruto, mas não. A ideia é de que a gente às vezes olha para o pecado ou olha para as situações e diz assim, foi só isso, mas não foi só isso. Tem algo por trás de tudo que a gente faz. Qual a motivação? Qual é a motivação das coisas que nós estamos fazendo? Porque Deus sempre está olhando a motivação da nossa vida. Ele está sempre olhando o nosso coração. O que está passando dentro de nós? Então não é simplesmente, a pessoa só fez isso. Não. O que está dentro do coração? O que está passando? Quando a gente olha para o Éden e olha para aquele pecado, diz, o homem comeu fruto. Mas o que estava por trás disso? O que estava no coração dele? Qual era a motivação dele? Se nós olharmos só simplesmente por uma situação ou por aquilo que a pessoa fez, nós não vamos julgar como Deus julga, nós não vamos ter esse entendimento de Deus das coisas. Mas quando nós atentarmos para o coração, e é para o coração que Deus olha, a gente vai entender realmente o que está se passando e qual é a dimensão desse erro. Algumas coisas nas escrituras, eu não estou mostrando aqui, algumas coisas nas escrituras, elas são tão assim, chocantes para a gente, no sentido de falar assim, puxa, Deus foi muito radical. Em algum momento que você estava lendo a Bíblia, você não parou e disse assim, Deus foi radical demais, mandou matar fulano, mandou matar uma cidade inteira, mandou matar. Estou certo ou estou errado? Você estava lendo a Bíblia e diz assim, Deus falou assim, mata todos os amalequitas, destrói uma cidade inteira. Você fala assim, esse Deus não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Parece que não, mas a gente precisa entender uma coisa, a mesma medida do amor de Deus é também da justiça dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse mesmo Deus diz assim, aquele que não receber o meu Filho, esse já está julgado, não vai ter nem conversa com ele. Aquele que não receber o meu Filho já está julgado, não vai ter nem argumento para ele. Aí você diz, Deus foi bem enfático nessa situação. E aí é muito comum, diante dessa situação, a gente falar assim, não tem nada a ver. O que tem? Fulano só fez isso. Isso não é pecado. Só por isso? A gente olha para a situação e fala assim, só por isso? Muitas vezes, numa atitude muito simples e tão inofensiva aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas que tem um peso de pecado muito grande. O fato é que o pecado está relacionado com essa motivação do seu coração. O que passa dentro do coração das pessoas? Você sabia que até alguma coisa que é correta, é certa, a pessoa está fazendo aquilo aos olhos humanos, ela está fazendo aquilo de forma correta, está ajudando alguém. Mas se o coração dela for um coração onde quer receber a glória, Deus não vai receber isso, essa ajuda. Deus não vai receber demagogia. Deus sabe quando nós estamos fazendo alguma coisa para a glória dele e para a nossa glória.
Ainda que você queira ajudar, abençoar, servir as pessoas, Deus sabe muito bem o que está passando. Até o bem que nós vamos fazer pode ser ofensivo a Deus se eu tiver uma motivação errada. Guarda isso no seu coração, porque o Deus está olhando a minha motivação, a sua motivação, a nossa motivação, a motivação dos nossos corações. E isso pode ser um pecado diante de Deus, porque você está fazendo as coisas para receber glória. Então até uma coisa certa que eu estou fazendo, aos olhos de Deus, pode ser algo, um exemplo disso, pode ser algo muito ofensivo. A Bíblia diz que Deus, o povo estava trazendo oferta para ele, ofertando, e ele disse assim: vocês estão me ofertando para quê? Vocês trazem as ofertas, trazem os seus bois, derramam sangue diante de mim, trazem os seus novilhos, mas seu coração está longe de mim. Quando sai daqui, vocês vivem a vida de vocês e vivem em pecado, e ferem o direito das pessoas e são desonestas. Eles estavam errados em ofertar-nos? Não. Mas Deus falou com eles: olha, eu não quero isso de vocês. Eu quero a oferta de vocês, mas quero também uma vida reta lá fora. Eu quero uma vida correta diante de mim lá fora, tratando as pessoas de forma correta, vivendo de forma correta, vivendo de forma honesta. E quando esse certo, que às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, e diante de Deus nós nos tornamos às vezes religiosos, porque estamos fazendo aquilo que Deus pediu que a gente fizesse, mas o nosso coração está longe dele. A motivação do meu coração e do seu coração tem um efeito muito grande em tudo aquilo que eu faço. Tudo por causa dessa motivação do coração do homem, tudo por causa da sua motivação. Comer o fruto não é um grande pecado. O grande pecado do Éden foi o orgulho que estava ali naquele coração, foi o espírito independente que estava ali, foi a insubmissão daquele homem. O grande pecado ali não foi simplesmente comer o fruto ou não era um teste para o homem, mas o orgulho que estava ali dentro desse homem, a semente que foi semeada dentro dele, de dizer: eu vou ser igual a Deus agora quando eu comer desse fruto, eu agora vou ser independente, eu não preciso mais de Deus. Essa era a grande motivação daquele coração quando comeu aquele fruto. A insubmissão, esse é o pecado. A independência, esse era o pecado. Muito mais do que comer um simples fruto. Mas o que estava dentro do coração, isso é realmente o pecado. Dentro dos nossos corações é que está a obediência ou a desobediência, o pecado ou a vida reta diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5. Abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha quanto custou o pecado de um homem. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele diz assim: por um homem e pelo a morte entrou no mundo, assim também a morte veio a todos os homens. Sabe por quê? Por causa de um homem, por causa de um pecado. Ele diz: assim todos pecaram. Por quê? Porque nasceram todos com a semente desse homem. Por meio de um pecado, todos pecaram. O verso 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem,
De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Olha a repercussão desse pecado. O verso 16 diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio um julgamento que trouxe condenação. O verso 18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Eu estou mostrando aqui só a consequência do pecado. Paulo está fazendo uma comparação. Se você ler o texto todo, ele está fazendo uma comparação nesse contexto aí da dádiva de Deus, que é Jesus. Mas hoje nós estamos falando de pecado. Ele diz: esse pecado resultou na condenação de todos os homens. Um pecado, por causa de um pecado, resultou na condenação de todos os homens. Então todo homem já nasce condenado. Condenado à morte, condenado a viver eternamente longe de Deus, por causa do pecado de um homem. Oh Deus, que injustiça é essa? Deus não é injusto. Deus não erra. Ele nunca erra. Quão grande estrago o simples fato de comer um fruto tão inofensivo fez em toda a sociedade, em todo o mundo, em todos os homens. Já pararam para perceber isso? Quão grande estrago, quanto custou o pecado de um homem para toda a humanidade? Aos olhos humanos isso parece uma injustiça, não é? Aos olhos humanos isso é injustiça de Deus. Foi ele que pecou. Por que eu estou pagando por isso agora? Por que nós estamos pagando por isso agora? Só quero abrir um parênteses para que você entenda uma coisa. Da mesma forma que um homem pecou e todos nós fomos condenados, nascemos condenados a morrer, um homem também pagou pelos nossos pecados, para que a gente não precise pagar mais pelos nossos pecados. Esse homem chama Jesus. Por meio dele, nós somos livres da condenação do pecado e da morte. E a Bíblia diz que todos aqueles que nele crê, todos aqueles que nele crê, não serão condenados, mas terão a vida eterna. Então Deus não é injusto, Ele não erra, não. Nunca erra. Mas a gente está falando de pecado, porque Ele julga cada um segundo as intenções do coração. Cada um de nós somos julgados segundo as nossas intenções. E esse tem uma extensão muito grande, o custo desse pecado. Por isso que não vale a pena o pecado na sua vida. Não vale a pena a desobediência na sua vida. Não vale a pena. Capítulo 20 de Números. Capítulo 20. Números 20. Verso 7 até, nós vamos ler do 7 ao 12.
Está todo mundo aí? Números 20. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Às vezes nós ficamos lá em casa, às vezes confabulando, eu e a Ângela confabulando a respeito de algumas coisas das Escrituras, e se tem uma parte das Escrituras que ela fica assim meio que, fala: Deus, como que um homem igual Moisés, que sofreu tanto, a Bíblia diz que ele viveu 40 anos diante de Faraó no Egito. Depois ele viveu 40 anos no deserto de Midian com o sogro dele, e sofreu igual um cachorro amarrado sem comer. Sofreu. Passou o pão que o diabo amassou. Tudo que você imaginar, ele passou. 40 anos. Aí depois, mais 40 anos, ele pega aquele povo que torrou a paciência dele todo o tempo. E aí, em algum momento, Deus falou assim: ó, fala com a rocha que ela vai sair água. Aí ele vai lá, irado, dá 2 cajadadas na rocha e fala assim: aqui, ó, seus rebeldes, bebe a água aí, ó, pá, pá. E Deus falou assim: agora você não entra na terra. Aí você fala assim: Deus, como assim? Só porque ele bateu na rocha? Só porque ele fez isso, Deus? E às vezes ela fica me perguntando assim: cara, isso não me entra na minha cabeça. Mas é simples, irmãos. Nós precisamos ter a mente de Deus, o coração de Deus. Tem 2 coisas nesse texto que elas são muito claras, e que o texto deixa bem claro aqui. Se você ler o texto, você vai entender exatamente por que Deus disse a Moisés: agora vocês não vão entrar na terra, você não vai desfrutar. Depois de 120 anos, irmão, depois de cento e tantos anos, Deus vai falar com você: só por isso você não vai entrar na terra. Aí você fala: que isso, Deus? Passei isso tudo, e você está falando agora na hora de beber o melhor, de entrar na terra, de desfrutar de tudo que o Senhor falou, você não vai deixar entrar? Aqui eu bati na rocha. Aos nossos olhos parecem assim: oh, Deus foi tão radical com Moisés, né? Eu vou repetir a mesma coisa: Deus nunca erra. Nunca erra. Guarde isso aí. Deus nunca erra. Nunca. Deus não é injusto. Guarde isso. Se você está vivendo uma situação falando: ó Deus, fulano tem isso. Às vezes a gente tem essa ideia de comparar com a vida das pessoas, de comparar com tudo, e de achar que nós somos muito justos diante de Deus. Só há uma justiça em mim e em você. Sabe qual?
Só há alguma coisa justa em mim e em você. O resto, para Deus, é trapo de imundície, como diz as Escrituras. É nada. Só o sangue de Jesus nas nossas vidas. É isso que me torna justo diante de Deus. O resto é só minha obrigação de fazer as coisas corretas. Sabia disso? É Ele que me justifica. É Ele que te justifica. Quando a gente olha para esse texto, a gente se depara com uma situação muito, aos olhos humanos, injusta. Mas qual o motivo disso? Duas coisas. Ele bateu na rocha que Deus havia falado com ele para falar. Fale a rocha e ela vai sair água. Mas só por isso, Deus? Sim. Ele disse: você não creu em mim. Se tem uma coisa que é abominável a Deus, ou é triste para Deus, é incredulidade. Você sabia disso? Incredulidade para Deus é algo que Deus não tolera. A Bíblia diz que Deus ama, se agrada daqueles que creem nele, mas aqueles que não creem, ele desagrada. Eu sempre falo, não tem nada que mais mexe com você do que alguém que desconfia de você, não é? Quando alguém desconfia de você, quando acontece comigo, fico muito irritado. Uma das coisas que mais me irrita é isso, das pessoas desconfiarem daquilo que realmente eu não fiz. Você acha que Deus é diferente? Quando você desconfia dele, ele fala alguma coisa com você, e aí você desconfia dele. Não há nada que desagrade mais a Deus do que isso. Não há nada que desagrade mais a Deus do que você desconfiar daquilo que Ele pode fazer e vai fazer na sua vida. Deus odeia incredulidade. Odeia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós olharmos por esse lado, o que agrada a Deus? A fé, acreditar, crer nele, crer na palavra dele, crer naquilo que ele falou, crer naquilo que ele mandou eu fazer, ainda que seja difícil, ainda que seja tão doloroso para mim. Irmãos, a lei não é boa para nós que andamos em desobediência. A lei não é boa para aqueles que andam em desobediência, mas para aqueles que decidem a andar em obediência, ela é muito boa, porque depois você vai desfrutar da obediência na sua vida. A gente precisa crer, mesmo não entendendo o que a gente está fazendo, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo que aquilo seja difícil para nós, só faça uma coisa: obedeça. Porque o preço da desobediência é terrível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, creia. Creia no poder dele, creia na palavra dele. Porque Deus detesta que duvide dele. Para completar esse pacote aí, você imagina, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais paciente da terra. Mais paciente da terra. Mas nesse momento aqui, você vê o Moisés irado.
o povo, vou falar com vocês, escuta aqui os seus rebeldes. Vocês querem tomar água? Tome água então. Pum. A ira de um momento, irmãos, pode destruir um casamento, pode destruir uma família, pode destruir uma igreja, pode destruir uma cidade, pode destruir muita coisa, só por causa da ira de um momento. Tem uma consequência muito grande. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Porque quando você se ira, você abre uma porta para o diabo entrar, e aí ele vai fazer a festa, e coisa que você nunca imaginava que pudesse falar ou fazer, você vai fazer. Sabe por quê? Porque a ira te faz fazer coisas que você nunca imaginou que pudesse fazer. A ira, ela vem corroborada, ajudada, ela vem com um pacote que o diabo vem e traz de raiva, de ódio, de tudo para as pessoas descarregarem. E aí no momento você faz e fala e faz as coisas, mas isso vai ter uma repercussão muito ruim. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que nós precisamos ter um domínio próprio na nossa vida. Porque o custo dessa ira e dessa incredulidade para Moisés foi muito alto. Você viver a vida inteira e depois não poder desfrutar daquilo que você a vida inteira plantou, só por causa de uma atitude. Esse é o custo da incredulidade e da ira na vida de um homem. Eu estou passando aqui algumas coisas que são tão assim, parece aos olhos naturais, são tão simples, mas que para Deus tem um peso muito grande. E isso tem esse custo para nós. Então não vale a pena você alimentar o pecado na sua vida. Vale a pena você vencer o pecado na sua vida. Porque se você peca, isso vai ter uma repercussão. As pessoas não vão entender que você é capaz, cada um de nós aqui é capaz de ter momentos de ira, mas as pessoas não vão entender isso. E às vezes você vai destruir a vida de uma pessoa, vai destruir a vida de outro, vai destruir a vida de outro por causa de uma simples atitude que você poderia deixar de fazer, ou de falar, ou de agir. E aí então, isso vai ter esse custo, um custo alto. Vamos lá para Josué capítulo 7, verso 20. Josué capítulo 7, Lu. Josué capítulo 7, Josué 7, (20). Vou ler o 20 e o 21, tá? Diz assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e os apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Quanto custou para o homem a desobediência de guardar uma capa
alguns quilos de ouro, a cobiça de um homem. Quanto custou isso? Parece tão inofensivo guardar uma capa, uma lembrança, ou guardar alguma coisa preciosa. Mas Deus foi muito enfático. E se você ler o texto antes aí desse contexto, você vai ver que Israel foi totalmente prejudicado na batalha de Ai e perdeu a batalha de Ai. E eles não entenderam e começaram a reclamar: Deus, o Senhor nos tirou do Egito para nos matar nesse lugar. Percebe bem, agora eu quero mostrar uma outra face das consequências do pecado. Porque você e eu, nós achamos assim: eu pequei. Não, isso tem uma repercussão em todo lugar onde você viver. E a Bíblia diz que Acã escondeu essa capa e algum ouro e algumas coisas que ele escondeu, e isso teve uma repercussão não só na vida dele, mas também em Israel. Porque quando eles estavam batalhando em Ai, eles perderam a batalha. E Josué foi diante de Deus e perguntou: Deus, o que está acontecendo? Por que nós perdemos essa batalha? E Deus falou para ele: tem pecado no meio de vocês. Tem pecado no meio da nação de Israel. Há pecado aí no meio de vocês. E aí então foi Josué procurar saber onde havia o pecado. E aí chamaram as famílias, chamaram os clãs, e foi excluindo aqueles que não eram, até que ficou exatamente o que Deus havia falado para eles. Aí está o pecado. Aí está o pecado de Israel. Ele disse: mas qual é o pecado, Deus? Há escondido alguma coisa na vida desse homem. Semana passada, o William esteve aqui. Você lembra do que ele estava falando? Falou sobre andarmos na luz. Não tem nada que fique escondido diante de Deus, não. Nada. Eu posso esconder, tentar esconder qualquer coisa na minha vida, mas não vai ficar. Agora, pior disso, não é que se você pode fazer qualquer coisa que você imaginar e pensar e dizer assim: não tem ninguém vendo. Engano. Ali está o Senhor. O salmista disse lá em Salmo 139, disse: olha, se eu for para o cume do monte, o Senhor vai estar. Se eu for para um lugar mais para o profundo dessa terra, o Senhor vai estar. Se eu for no profundo do oceano, Ele vai estar. Se eu sair daqui e for para Marte, Ele também vai estar. Então não adianta esconder. Não tem como esconder de Deus. A ideia nossa é que nós estamos fazendo as coisas. Eu às vezes fico assim. Quantas vezes você chega nas pessoas e aí as pessoas estão falando ou estão fazendo as coisas, mas aí chegou o pastor e falou assim: não, chegou o pastor, não posso falar não, agora não. Peraí. Como se fosse Deus. Chegou. Esqueceram que o Senhor já estava ali. Está falando mal de um, está falando mal de outro, quebrando o pau de um e outro. Tem situações aqui, irmãos, que as pessoas falam mal de nós, Deus só falta para mostrar o CPF delas para nós. Eu gosto quando Deus fala, igual nesses dias me mostrou, as pessoas jogando pedra, falando mal. Eu amo isso, sabe por quê? Que aí é mais um motivo para orar pelas pessoas. Você não está fazendo isso, você está fazendo isso diante, você está fazendo escondido de mim, nas minhas costas, ou nas costas das pessoas, você está fazendo, mas não da de Deus. E Deus é luz. E ele só falta mostrar o CPF. Não, Deus, precisa de CPF. Tá bom. Já vou orar por eles, para abençoá-los. Mas o quanto isso tem um peso sobre nós?
O quanto isso tem um peso sobre a vida da igreja, das nossas vidas. Porque quando você fala mal, quem está sendo amaldiçoado é você. Somos nós, não. Não tem nada que fica escondido diante de Deus, não. Deus traz luz sobre todas as coisas. Se você achar que vai fazer as coisas escondido e que está longe de mim ou de longe de alguma pessoa, de alguém que você está fazendo, perdeu seu tempo. Não está longe de Deus. A luz do Senhor, assim como essa está brilhando nesse lugar, está brilhando sobre a sua vida e trazendo luz sobre todas as coisas. Nada fica escondido. Agora, a repercussão disso é que é terrível. E o grande mal que isso causa para você primeiro, e depois para a sua comunidade, onde você está, para a sua família, para as pessoas que você está falando mal. Eu estou pegando isso aqui como exemplo, porque no caso de Acã, ele pegou uma capa, e sabe o que aconteceu? O povo foi derrotado. E eles foram descobrir por que nós somos derrotados. É porque tem pecado. Tem pecado no meio. Vamos lá descobrir onde está o pecado escondido do homem, porque de Deus não está. Descobriram. Ele guardou uma capa. Israel foi derrotado. Depois toda a família dele foi apedrejada. Ele, a família dele, todo mundo. Porque o meu pecado não tem como dissociar o meu pecado, o meu erro, da comunidade onde eu estou. Você sabia disso? Você está em algum lugar. Você está na sua família. Você está na igreja. Você está na empresa onde você está. Não tem como dissociar o seu pecado do lugar onde você está. O seu pecado vai ter uma repercussão negativa e vai trazer destruição, morte, vai trazer desgraça sobre todo lugar onde você estiver. É igual o corpo. Você não machuca o dedo, você machucou o seu corpo. Você sabia disso? Você machucou o seu corpo. Quando você está ferindo alguém com a sua língua, você está ferindo o corpo de Jesus e você está machucando o corpo de Jesus. Você está ferindo o corpo dele. É o seu corpo onde você está. É a mesma coisa de você cortar a sua própria carne quando você faz isso. Não há diferença. Porque a igreja é o corpo de Jesus e você faz parte do corpo. E quando você está em pecado, e o pecado é uma ferida, por ali pode entrar infecção por todo o corpo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma moça, não sei se vocês viram. Ela colocou um piercing no nariz, essas bolinhas que colocam no nariz. E esse piercing fez ela ficar paralítica. Paralítica. Totalmente paralítica. E eu fui ler sobre isso. Por que disso? Parece tão inofensivo, né? Tão inofensivo. Existe uma bactéria no nariz que ela é extremamente agressiva para o corpo. Ela fica no nariz, e o nariz é um filtro do seu corpo. E entra o ar, está filtrando para entrar nos seus pulmões. E ali entrou essa bactéria, por ali entrou essa bactéria, e eles não descobriram, ela atacou o corpo, a medula, e ela ficou paralítica. Porque por uma unha ferida, todo o corpo pode ser afetado. Por uma unha ferida, na África, eles não tiram cutículas. As mulheres aqui têm o hábito de tirar cutícula, né? Com alicate. Na África eles não têm esse hábito de tirar cutícula. Sabe por quê? Porque se contamina com AIDS lá. Ah, mas só tirar cutícula é a porta de entrada. Teve contato com sangue, acabou. Toda infecção entra por ali. O pecado é essa ferida, irmãos.
ele afeta todo o corpo, ele afeta toda a casa, toda a família. E olha o preço do pecado de Acã. Um custo que, o preço da derrota numa guerra, da morte de inocentes, da desgraça da própria vida e da família dele. Porque você não está sozinho. Quando você está errando, você está levando sua família com você. Quando você está errando, você está levando sua comunidade com você. Ninguém te olha separado da sociedade. Ah, aquele fulano ali é daquela igreja, daquele pastor, daquele lugar. Eu não olho você sozinho, não. Ah, esse aí é o empregado da empresa que trabalha tá assim, faz isso. Está associado a tudo. Ah, esse fulano aí é o filho da fulana, filho do Beltrano, né? Aquilo, da família tal, assim. Todo mundo. Não tem como dissociar. Vivemos em sociedade. Tudo por causa de uma simples desobediência, mas que para Deus feriu a santidade dele. Nós não damos conta do quanto o nosso pecado pode atingir toda a comunidade, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e o quanto isso afeta a todos. Eu quero terminar mostrando um grande exemplo disso aqui. Eu não vou ler esse texto todo porque ele é muito longo, mas eu quero ler 2 versículos de 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Deixe o seu texto aberto aí, que eu quero te explicar o que aconteceu nessa situação. Olha só, Deus falou com Samuel assim. Deus falou com Saul assim, através de Samuel: mata todos os amalequitas, não guarda nada, eu determinei isso. Não guarda despojo, não guarda ovelha, não poupe ninguém e nada desse povo, porque eu não quero esse povo mais. Saul viu, aí foi lá, lutou com os amalequitas. Quando ele viu os boizinhos gordinhos, falou: opa, vou guardar esses aí. A intenção dele: vou oferecer ao Senhor uma oferta com esses gados bonitos. Aí chega Samuel e pergunta para Saul: que barulho é esse que eu estou ouvindo, Saul? Não, isso aí foi algumas ovelhinhas, alguns gados que eu guardei para oferecer ao Senhor. Ele disse: não foi isso que Deus falou com você. Qual foi a ordem de Deus para você? Qual é a ordem que nós temos recebido do Senhor? Qual é a instrução que nós temos recebido do Senhor? Deus não quer boa intenção de ninguém, não. Deus quer a obediência de mim, de você. Deus não quer mais ou menos obediência, Ele quer obediência. Você não obedece 99%. Ou você obedece 100%, ou você não obedece. Desobediência é rebeldia. E rebeldia, ele compara com feitiçaria diante de Deus. Ele diz, aí nós vamos ler o texto, ele diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Perguntou Samuel. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício,
E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Duro? Senhor, mas eram ovelhas que ele estava reservando para oferecer. Não, o coração dele não era esse. E não era isso que Deus havia mandado ele fazer. Irmãos, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não faça pela metade, ou faça ou não faça. Não pense que você vai enganar, ou eu ou você vão enganar Deus fazendo mais ou menos aquilo que Ele mandou. Não faça isso não. Vai perder seu tempo, porque Deus ou obedece ou não obedece. Não há meio termo, irmãos. E o custo disso? Deus disse: eu agora te rejeitei e rejeitei a sua dinastia. Você não vai ser mais rei desse povo. Mas Deus foi só por isso? Ele tinha uma boa intenção? Não tinha. Se você ler o texto aqui, você vai ver que a arrogância dele, ele estava fazendo aquilo para aparecer, ele queria ser adorado, tanto que ele constrói um altar num lugar para receber a adoração. Capítulo 15, você vê isso aí, você vai ver claramente isso. Você vai ver nitidamente isso acontecendo. Você vai ver nitidamente isso se passando. Por quê? Porque simples. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu ao Senhor. Simples. Parece tão assim, duro, mas não. Deus sabe o que passa no coração do homem. Meu no seu coração. E tem um custo muito alto isso. Para não falar, irmãos, em Datã, Coré e Abirão, quando a Bíblia diz que ele se levantou contra Moisés, e todos aqueles que estavam com ele morreram também, por causa da rebeldia. E depois as pessoas ficaram assim: não, coitado dele, que isso? Aí Deus falou assim: coitado? Não vai mais 14 mil. O custo da desobediência é muito caro, é alto. Não vale a pena. Quanto custa o meu pecado para mim, para minha família, para a igreja, para a cidade, para a nação? O pecado tem um preço de consequência imensurável, que precisa ser avaliado, e nós precisamos deixar e falar: Deus, eu preciso deixar o pecado. Não perca a sua família, não perca a sua esposa, não perca o seu marido, não perca por causa do pecado. Não perca o seu emprego, não perca. Se arrependa. Arrependa-te e procure se desviar do mal, porque o preço do pecado é muito alto para mim e para você. Bem, vamos ficar de pé. Você sabe o que mais me preocupa em tudo, irmãos? Sabe o que mais me preocupa em tudo? É que o nome de Jesus em nossas vidas vai ser desonrado. Vai causar um escândalo nas pessoas lá fora.
para todos que estão à nossa volta. E eu e você fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. Eu e você fomos chamados para trazer glória ao nome dele, e não desonra, para trazer louvor ao nome dele, e não maldição. Para que o nome dele, as pessoas olhem para nós e digam que o nome do Senhor seja louvado pela vida desse homem. Que as pessoas olhem para mim e para você, e nós possamos causar um impacto na vida delas, pela obediência, pelo amor, pela vida que nós estamos vivendo. Ele olha para você e diz assim: esse é diferente. Ele não vai saber o que é diferente, mas daqui a pouco ele vai descobrir que é o espírito de obediência que está na sua vida, é a vida de Deus, é o espírito do Senhor que está sobre você. Por isso que o pecado vale a pena. Nós nascemos para glorificar o nome dele e não para desonrar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha trazer, pelo seu Espírito, Senhor, entendimento sobre as nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor venha, pelo seu Espírito, trazer revelação dos nossos pecados, Senhor, para que por eles, Senhor, nós possamos nos arrepender. Eu quero te pedir que o Senhor nos tome de um arrependimento muito profundo nessa hora. Afinal de contas, Senhor, nós fomos chamados para te honrar. Nós somos chamados para a obediência, Senhor. Nós somos chamados para te glorificar. Nós somos chamados para te honrar com a nossa obediência. E não há nada que te glorifique mais do que obedecer ao Senhor e a sua palavra. Por isso eu oro nessa hora e te peço que o Senhor passe nesse lugar e encontre corações arrependidos neste lugar. Encontre, Senhor, corações dobrados diante do Senhor. Que encontre corações, Senhor, dispostos, Senhor, a confessar o pecado e a, Senhor, se arrepender, para que possam encontrar vida e graça diante do Senhor. Eu oro para que nessa hora o Senhor nos tome desse temor, que a sua santidade nessa hora venha trazer esse temor, esse peso, Senhor, meu Deus, de arrependimento em nossos corações, para que o seu povo seja livre e para que nós possamos glorificar, para que a sua presença, Senhor, seja real em nossas vidas e na nossa comunidade, para que o seu nome seja exaltado em tudo em nossas vidas. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, adoramos o Senhor e te agradecemos, te pedindo, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos viver em plena obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor fale com você, e você continue falando com você durante essa semana, e para que você possa abrir o seu coração também e dizer: eu não quero viver mais o pecado, quero viver uma vida reta diante de Deus.